vamos dar início ao nosso quarto dia de minicurso. E eu só queria fazer um adendo sobre a aula de sexta-feira, na qual a gente discutiu sobre o Teorema de Kalman, tá? Lembre-se que a gente tinha um sistema aqui, deixa eu só colocar aqui o sistema uma vez mais. A gente queria controlar esse sistema 1, né? Onde A e B eram matrizes com coeficientes reais. A é uma matriz N por N e B é N por M. Tá? Aí, o que a gente provou, né? A gente provou que levar o sistema a qualquer lugar, sair de qualquer lugar e levar o sistema a qualquer outro lugar, era equivalente a estudar o posto dessa matrizinha aqui. Né? Aí, eu só queria fazer um adendo, que é que na aula passada eu disse que essa matriz aqui de Kalman, ela era N por N, e não é, tá? Aí Elizabeth, como bem lembrou Elizabeth no final da aula passada, essa matriz aqui, ela é uma matriz N por N vezes M, tá? Ela tem uma matriz com N linhas e M colunas. Por quê? Porque veja que B, lembre-se que B é uma matriz N por M. Né? E A é uma matriz N por N, tá? Só para... Então, quando você fizer... então, aqui, B é N por M, e A vezes B, a matriz AB, ela também é N por M, não é? Porque eu estou fazendo o produto de uma matriz N por N por uma matriz N por M. Então, o produto é uma matriz N por M. Então, veja que aqui, na primeira parte, eu tenho N linhas e M colunas. Nessa segunda, eu tenho N linhas e M colunas. Então, o número de linhas não está se alterando na matriz. Na terceira também eu tenho N linhas e M colunas, então eu tenho, o número de linhas, veja que não vai se alterar, só que colunas eu tenho M colunas, M colunas, M colunas. Então, eu tenho N vezes M colunas. Então, a matriz resultante de Kalman, essa matriz aqui, ela é uma matriz N por N vezes M, tá? Só para deixar claro. Tá? Para não haver nenhum equívoco, tá? Então, a matriz de Kalman, ela é uma matriz N por N vezes M. E aí você tem que estudar o posto dessa matriz. Né? E o posto dessa matriz tem que ser N. Né? Tá? Tá certo? Só para deixar mais claro. Tá? Que eu falei rapidamente e acabei me confundindo. Tá? Então, só para deixar claro, essa é uma matriz N por N vezes M, tá? Bom, então, deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir aqui rapidamente e vou voltar para o Teorema de Kalman, tá? Então, vejam, pessoal, que o Teorema de Kalman, ele nos diz que o sistema ele é exatamente controlável se o posto dessa matriz for N. E que se o sistema for controlável em algum tempo, o sistema é controlável em qualquer tempo. Tá? Então, só quem tiver com o microfone, por favor, desligue, porque para não ter eco, por favor, tá?
E, então, veja que esse sistema, ele diz que o sistema é controlável, só que esse teorema, ele não diz a você quem é o controle que leva o estado, o sistema de algum lugar inicial a algum lugar final. Ele não diz, ele só diz que você consegue, mas ele não diz quem é o controle. Tá? Então, mas na prática, não é só importante saber que você consegue levar o sistema de um lugar e chegar em qualquer outro lugar. É importante também saber que controle faz isso. Né? Então, na segunda aula, a gente viu o método gramiano, né? Que a gente viu que o sistema, que era um teorema equivalente ao teorema de Kalman, a gente viu que o sistema é controlável se a matriz gramiana for inversível. E lá, na prova, eu disse que a prova pela matriz gramiana te dá exatamente a fórmula do controle. Entretanto, eu disse também que para construir a matriz gramiana, na prática, é muito difícil e às vezes até mesmo praticamente impossível fazê-lo à mão. Aí foi por isso que a gente fez o teorema de Kalman. Só que agora eu estou dizendo que o teorema de Kalman ele é ruim quando você quer saber quem é exatamente o controle que vai fazer, que vai cumprir, né, na verdade, o seu objetivo. Tá? Então, ele é muito bom para saber se é possível cumprir o objetivo, mas ele não diz quem é o controle que cumpre esse objetivo. Já o método gramiano, ele diz quem é o controle, só que ele é ruim de implementar. Tá? Então, hoje, a gente vai ver um terceiro método, tá? Que vai ajudar a gente a resolver esse problema que o método gramiano e o método de Kalman não são bons, tá? Que é o chamado método da unicidade de Hilbert, tá? Esse método, ele é um método que ele foi idealizado nos anos 70 barra 80, tá? Eu coloquei aqui, ele foi, na verdade, estudado pela primeira vez não foi por Jacques-Louis Lyons, foi por Russell, mas quem formalizou essa teoria, tá, foi Lyons. Então, quem é considerado o pai dessa teoria, na verdade, é Jacques-Louis Lyons, mas no primeiro artigo onde se estuda esse tipo de coisa, no método da unicidade de Hilbert, não com esse nome, obviamente, são em artigos de Russell da década de 70. Só que foi formalizado por Lyons, então a gente considera que Lyons introduziu de maneira consistente, sistemática, essa teoria, tá? Então, o que diz esse método? Esse método, ele está extremamente relacionado com uma coisa que os engenheiros conhecem muito bem, que é a relação de dualidade entre controlar e observar, tá? E essa maneira, ela nos dá um método bastante geral para computar controles, não só em dimensão finita, mas também em dimensão infinita, tá? Na verdade, o método de Kalman, ele não é bom em dimensão infinita. Ele é aplicado em alguns casos, mas ele é bem restritivo. O método gramiano é bem mais restritivo ainda. E o método da unicidade de Hilbert é um método que você consegue levar de dimensão finita, ou seja, de EDOs, para EDPs em dimensão infinita. Então, ele, na verdade, é muito bom, porque, além de ser possível de construir explicitamente o controle, quando eu digo construir explicitamente ele lhe dá um algoritmo, tá? Ele lhe dá um algoritmo para computar o controle de um determinado problema, tá? Ou seja, você joga lá a maquininha, joga as ferramentas no seu computador, o algoritmo roda e o algoritmo vai lhe dizer quem é o controle, tá? Então, e em dimensão finita, ele é bem simples, mas ele se transmite de maneira bem direta à dimensão infinita, tá? Deixa eu só aceitar aqui, tá? Então, como eu tinha dito anteriormente, o teorema de Kalman, ele não diz quem é o controle. E o método gramiano, apesar dele dizer quem é o controle, ele é difícil de implementar. Então, agora a gente vai ver um método que junta, ou que meio que resolve esses dois problemas, tá? E aqui, a gente vai entrar um pouco numa área de matemática chamada cálculo das variações, tá? A gente vai fazer de uma maneira bem simples, tá? Eu espero que todos possam entender. Eu vou tentar fazer de maneira bem devagar,
Mas aí, caso vocês não entendam, a gente vai, volta e explica, porque aqui já vai entrar alguns conceitos um pouco mais avançados de matemática, tá? Então, mas não se assustem, que vocês vão ver que não tem nada de outro mundo. São coisas que se constroem de maneira bem natural, tá? Então, como eu disse, né, o que a gente vai ver é que as propriedades de controle elas estão relacionadas às chamadas observações para um determinado sistema. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer controlar um sistema, tá? Controlar um sistema. E aí, o que se sabe é que controlar um sistema é equivalente a fazer observações ou medições. Quando eu falo a palavra observação, quando você transmite essa palavra, ou você transforma essa palavra observação lá em engenharia, ela significa medição, tá? Então, quando eu falar observação, no caso da engenharia, seria medir. Então, controlar significa observar um sistema associado ao sistema que você quer controlar, que é o chamado sistema adjunto. E observar o sistema, matematicamente, significa provar uma certa desigualdade, que vão ser chamadas desigualdades de observabilidade, tá? Olha, porque vamos agora pensar um pouco de maneira filosófica. Quando a gente pega um sistema, você tem um sistema matemático, aí você quer controlar, ou seja, você quer provar que você pode sair de qualquer lugar, por exemplo, e chegar em qualquer outro lugar. Essa propriedade, o que você está tentando fazer é uma coisa qualitativa. Ou seja, como é que você transmite ou escreve esse problema de sair de qualquer lugar e chegar em qualquer outro lugar em termos matemáticos, tá? Porque veja que isso é bem filosófico. Ah, eu quero sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar. Mas sim, o que isso significa matematicamente? Como eu provo que isso é possível? Então, em engenharia, com esse conceito de observabilidade, o que a gente vai ver aqui, levar o sistema de qualquer lugar a chegar em qualquer lugar é equivalente a provar uma desigualdade para o seu sistema, o sistema adjunto do sistema que você quer controlar. E provar uma desigualdade é uma coisa quantitativa. É algo que você consegue medir. É uma desigualdade, você faz ou à mão, ou no computador, o que seja, mas é uma coisa quantitativa. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai passar uma propriedade qualitativa para o nosso sistema, que é saber se a gente pode sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, a uma propriedade quantitativa para um certo sistema apropriado, que é o sistema adjunto, tá? Então, antes de passar, eu vou só relembrar uma definição. Deixa eu só ver aqui, que acho que tem alguém querendo entrar. Antes de passar, eu vou só lembrar uma definição equivalente de matriz transposta, tá, pessoal? Para matriz, aqui, para matrizes reais com coeficientes reais, tá bom? Mas, ó, quando você tem uma matriz real, A, com coeficientes reais, né? Uma matriz N por N, tá? Quando você tem uma matriz real N por N, o operador adjunto, que eu vou chamar de A estrela, que no fim das contas é a matriz transposta, então, vamos só, o que a gente vai botar na cabeça é, dada uma matriz real, A, N por N, a matriz transposta de A, tá? Isso não precisa se preocupar com essa noção de operador adjunto, para aqueles que sabem, ótimo, mas para quem não sabe, então o que eu estou fazendo é, dada uma matriz real A, N por N, eu defino a matriz transposta de A, defino não, né? A matriz transposta de A, que eu vou chamar de A estrela, que é aquela matriz que a gente conhece lá, da álgebra linear, transposta realmente, eu troco as linhas pelas colunas, né? Também vai ser uma matriz N por N, e ela é a única matriz que satisfaz essa igualdade aqui. O que é essa igualdade? Ó, o que eu estou fazendo? Ó, quando eu multiplico A por um vetor X, isso me dá um vetor com N componentes. Aí o que eu estou dizendo é, quando eu pego A, X, e multiplico componente a componente com as coordenadas de um vetor Y, também de N coordenadas, tá? Isso aqui me dá um número, né?
que é um produto interno, né? Então, isso aqui é o produto interno no RN. E o que eu estou dizendo é que a matriz transposta ela é a única matriz no qual, quando você faz esse cálculo aqui, do lado esquerdo, ela é a única matriz que te dá aqui, o que está aqui do lado esquerdo é igual a x a estrela de y. Tá? Ou seja, eu posso tirar o a, multiplicar x e passá-lo para o y, mas ele passa como a matriz transposta. Tá? Então, eu vou usar isso sistematicamente a seguir. Tá? Mas não tem nenhum segredo aqui, é só isso. A matriz, quando eu tenho uma matriz a matriz transposta dela satisfaz essa igualdade aqui. Na verdade, ela é a única matriz possível para os quais isso aqui é verdade para todos x e y, ou seja, para todos quaisquer vetores. Tá? Então, como eu falei antes, o que a gente vai fazer é, a gente quer controlar um sistema e a gente vai provar que controlar um sistema é equivalente a demonstrar uma certa desigualdade para um sistema que é o sistema adjunto. Tá? Então, dado um sistema de controle aqui, um sistemazinho, esse sistema 1, para o que eu quero controlar, tá? Ou seja, eu quero controlar esse sistema, quero provar que eu quero controlar. Eu vou definir o sistema adjunto desse sistema como sendo esse sistema aqui 2. Vai ficar mais claro adiante por que esse é o sistema adjunto. Tá? Mas vamos olhar aqui as diferenças entre o nosso sistema que a gente quer controlar e o seu sistema adjunto. Primeiro passo para a gente entender tudo que a gente vai fazer. Primeiro passo é, o nosso sistema original, obviamente, eu quero controlar a variável y, saindo de um certo y0. Só que aqui eu tenho uma matriz B e tenho um controle. Vejam que no sistema adjunto, a matriz B ela não interfere. Ou seja, no sistema adjunto você não tem ação do controle. Ele é um sistema que ele é independente do controle. Ou seja, ele não depende do controle. O seu sistema que você quer controlar, ele começa no tempo t igual a 0. Já o sistema adjunto, onde ele começa? Ele começa no tempo t igual a t grande, que vai ser o tempo que você quer controlar. Ou seja, se você quer controlar esse sistema 1 no tempo t igual a t grande, o sistema adjunto do sistema que você quer controlar, ele começa nesse t grande que você quer controlar. Tá? Então, E aqui, ó, veja uma outra coisa, ó, antes de eu passar, só uma observação, ó, aqui tem um menos, tá? Veja que aqui não tem menos no sistema original, não. Então, as principais diferenças são, o sistema adjunto, ele não tem a influência do controle, não tem B, e ele começa no tempo t igual a t grande, que é o tempo que você quer controlar. Tá? E, por ser um sistema de... E aqui, outra coisa também importante, ó, veja que aqui no sistema original é A, e aqui no sistema adjunto é A estrela, ou seja, a matriz transposta de A. Tá? Isso aqui continua sendo um sistema de EDOs. Lembre-se que eu falei que você consegue resolver um EDO tanto indo para o futuro quanto voltando para o passado. Então, esse sistema aqui de adjunto, ele tem solução, tá? Então, não vamos nos preocupar, tem solução. Não precisa se preocupar muito com isso, só saiba que é possível resolver esse sistema e encontrar quem é a φ. Tá? Solução desse problema dado um dado inicial aqui, φ subíndice t. Tá bom? Então qual é a chave não, né? Mas qual é o ponto a se ter em mente? O sistema que eu quero controlar, ele sai de 0 e ele vai para o futuro, para t grande. Já o meu sistema adjunto, ele começa em t grande e ele volta para o passado, para t igual a 0. Tá? Então, o sistema que eu quero controlar, ele vai para frente, e o sistema adjunto, ele vem para trás. Tá certo? Então, esse é o conceito do sistema adjunto. E as propriedades de controle para o sistema 1 vão estar relacionadas com certas coisas para esse sistema 2 aqui, que é o sistema adjunto. Bom, antes de passar, eu vou só lembrar, como eu falei, esse sistema 2, ele tem solução. Pela teoria de EDOs, ele tem solução, a gente não precisa se preocupar. Dado um φt,
Existe uma FI que resolve esse problema aqui. 2. E, mais ainda, a solução desse problema 2, ele satisfaz a chamada desigualdade de energia, que vai ser uma desigualdadezinha desse tipo aqui. Eu fiz aqui rapidamente, mas basicamente a desigualdade é o seguinte. Existem constantes C1 e C2 positivas, tá? Tal que, para todo instante de tempo t, C1 vezes a norma, isso aqui é a norma do Rn da solução, né? No tempo t, é menor ou igual que a norma do dado inicial, que por sua vez é menor ou igual que uma constante C2, a norma da solução no mesmo tempo t. Ou seja, eu consigo estimar, o que está dizendo é, eu consigo estimar a solução desse problema em qualquer instante de tempo. Essa desigualdade aqui do lado esquerdo diz que eu posso estimar a solução do meu problema em qualquer instante de tempo pela norma do dado inicial. E a da direita diz que eu posso estimar também a norma do dado inicial por o valor da solução em qualquer instante de tempo. Em outras palavras, se eu conhecer a minha solução da minha DO em qualquer instante de tempo, eu consigo saber e ter uma estimativa da solução em qualquer outro instante de tempo dado. Tá? Isso aqui não é teoria do controle, não, tá, pessoal? Isso aqui é teoria de existência e unicidade de EDOs, tá? Que a gente vê num curso introdutório de equações diferenciais ordinárias, tá? Mas, no que a gente vai fazer, a gente só precisa lembrar que esse sistema 2 tem solução e vale essa desigualdadezinha aqui para todo t dado. Qualquer instante de tzinho dado, tá? Então, resumindo, eu tenho o meu sistema e eu tenho o meu sistema adjunto, e o sistema adjunto satisfaz a desigualdade de energia. Então, o que a gente vai fazer agora é relacionar a propriedade de controle para esse sistema 1 em termos de alguma coisa para o sistema 2. Tá? Para isso, eu vou relembrar um resultado que eu provei na aula passada, tá? Só para a gente seguir. Tá? Então, que eu escrevi aqui como um teorema, que diz que o meu sistema 1, ou seja, esse sistema 1 aqui, ele é exatamente controlável, ou seja, eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar em um dado tempo t, se e somente se o sistema é controlável a zero no mesmo instante de tempo t. Ou seja, em outras palavras, sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar é equivalente a eu mostrar que eu posso sair de qualquer lugar no Rn e chegar a zero. Tá? Então, a gente vai se preocupar só com o problema de ser controlável a zero, para simplificar o que a gente vai fazer. Então, daqui por diante, no resto da aula, a gente vai se concentrar no problema da controlabilidade a zero, ou seja, a gente vai querer sair de algum lugar, algum ponto no Rn, e vai querer chegar a zero através da ação de algum controle, tá? Tá certo? Então, a gente vai focar nesse problema agora. Não é mais sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, não. A gente vai querer chegar a zero. Tá? Porque a gente já sabe que é equivalente. Então, agora a gente vai provar o primeiro resultado básico dessa teoria, que relaciona o sistema de controle com o seu adjunto. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo? Que é a chamada condição de optimalidade. Que ele diz que se você tiver um controle que leva a sua solução de um dado inicial y0 a zero em um tempo t, esse controle ele tem que satisfazer uma certa identidade com relação ao sistema adjunto. Tá? Então, vejam o que o teorema está dizendo. Né? Exatamente. Um dado inicial y0 pode ser levado a zero no tempo t por meio de um controle u, se somente se o controle u satisfaz a condição 3 para todo dado inicial do sistema adjunto. Ou seja, o que, em outras palavras, se você sabe controlar você pode levar a solução desse sistema a zero através de ação de um certo controle u, se somente se u satisfaz essa identidade 3. Tá? Então, veja o que é essa identidade 3. Ela é integral de 0 a t
U, ele tem M componentes. Ó. Então, isso aqui é o produto interno, ou seja, o produto das componente a componente do controle, que leva a solução a zero, se ela existir, né? Por B estrela, aplicada em φ. Veja que B, ela era uma matriz N por M. Então, B estrela é uma matriz M por N. E φ tem N componentes, então ela é N por 1. Então, B estrela φ tem M componentes. Então, U tem M componentes e B estrela φ também tem M componentes. Então, isso aqui é realmente o produto interno. Componente a componente, ou seja, eu multiplico componente a componente e somo, o que me dá o produto interno no Rn. Tá? Então, mais o dado inicial do sistema adjunto, o produto interno entre o dado inicial do sistema que eu quero controlar, perdão, pelo valor da solução do sistema adjunto no tempo t igual a zero. Lembre-se que o sistema adjunto ele começa no tempo t igual a t grande, tá? Então, esse resultado é muito importante, ó, porque ele diz que se você sabe quem é um controle, o controle tem que satisfazer isso aqui para toda a solução do seu sistema adjunto. Tá? Então, se eu tenho um controle, né, que leva a solução desse problema a zero, ele satisfaz aquela identidade 3 para toda a solução do sistema adjunto. Ele satisfaz essa identidade aqui para toda a solução do sistema adjunto. E, reciprocamente, se para toda a solução do sistema adjunto eu tenho essa identidade 3, para um certo U, então esse U ele é um controle que leva a minha solução a zero. Tá? Então, veja que é uma condição de optimalidade realmente, porque ele me dá uma condição se, somente se, sobre o controle. Se eu tenho um controle, ele tem que satisfazer isso. Mas se eu tenho alguma coisa que satisfaz isso para todo mundo, esse cara tem que ser o controle. Tem que ser um controle, na verdade, que leva a minha solução a zero, tá? Tá certo? Então, é uma condição de optimalidade para o meu sistema. Agora, lembre-se, como eu falei, o sistema adjunto não tem ação de P. Mas veja que aqui, ó, no sistema 3, você vai aplicar B estrela em φ. Eu calculo a solução, φ, aí eu aplico aqui B estrela. Eu tenho uma relação aqui entre o B, ó. Né? Eu disse que no sistema adjunto não tinha ação da matriz B, mas não tem no sistema adjunto per se. Mas ela tem nessa identidade, nessa condição de optimalidade aqui. Tá? Então, a gente vai provar esse resultado. Então, vamos ter isso em mente. Então, se um controle satisfaz essa identidade, se a gente tem um controle que leva a solução a zero, ele tem que satisfazer essa identidade. E se eu tenho algum vetor, alguma função, na verdade, vetorial, com M componentes, que satisfaz essa identidade, esse cara tem que ser um controle que leva a minha solução a zero. Tá? Então, vamos provar isso. Como é que a gente prova? Vamos provar esse resultado. Então, o que a gente vai fazer é... Eu disse que essa identidade aqui, ela tem que ser satisfeita, né, para todo dado inicial, ou seja, para toda a solução do sistema adjunto. Então, vamos pegar um vetor qualquer do Rn, que seja o dado inicial do meu sistema adjunto. Tá? Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar um dado inicial qualquer aqui, φ subíndice t, calculo a solução desse problema, isso vai me dar uma φ, e o que eu vou fazer, eu vou multiplicar essa equação aqui de y por φ. Quando eu digo multiplicar, tomar o produto interno no Rn, tá? Então, eu vou multiplicar aqui dos dois lados por φ, e vou fazer integração por partes. É isso. A ideia dessa condição de optimalidade é isso. Pega a solução do sistema adjunto, multiplica aqui do lado esquerdo, né? E do lado direito, esquerdo, faça integração por partes. Nesse termo, a gente vai fazer a definição de matriz transposta, e aqui também a gente vai usar a definição de matriz transposta. E aí vocês vão ver que é bem simples, realmente. Tá? Então, a gente só tem que verificar essa condição de optimalidade aqui. Então, pega um dado inicial, ó, e a solução do sistema adjunto. Aí, como eu disse, eu vou tomar o produto interno do sistema de controle por φ. Aí aqui, para facilitar as contas, para fazer mais rápido, eu também vou pegar e vou multiplicar a solução do sistema adjunto por y. Tá? Só para não ter que fazer a integração por partes, mas no fim vai ser a integração por partes que está por trás. Tá?
Mas é integração por partes. Mas eu já vou fazer de uma maneira bem um pouquinho mais rápida, que é, eu multiplico a equação 1 por φ, multiplico a equação 2 por y, integro por parte de alguma maneira e simplifico o que aparece. Tá? Então, ó, quando eu multiplico o sistema de controle por φ, olha só, do lado esquerdo realmente fica y' por φ. Do lado direito, realmente, ó, é AY por φ, mais BU por φ. Só multipliquei por φ. Multipliquei, volto a repetir. Quando eu digo multiplicar, é tomar o produto interno. Pego na equação do adjunto e multiplico por y. Ó, φ' por y, que é exatamente o que está aqui, ó. Φ' vai ficar menos φ' por y, na verdade. E aqui vai ficar a estrela φ por y, que é o que está aqui, ó. Agora, veja que eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair essas duas identidades que eu obtive. Eu subtraio essa primeira dessa segunda. Quando eu subtraio, ó, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Ó. Então, aqui, veja o que vai ficar. Aqui é vetor, produto interno, mas vale a mesma regra do cálculo 1. Ó. Vejam só. Vai ficar y'φ mais φ'y. E isso é a derivada do produto. Nesse caso, do produto interno, tá? Então, veja, ó, quando eu faço a diferença dessa linha com essa linha, fica menos com menos aqui, vai ficar mais, então vai ficar isso mais isso. E isso mais isso é exatamente a derivada do produto. Tá aqui. Agora, já aqui, veja que aqui, ó, é AY∠φ, aí vai ficar menos a estrela φy. Aí eu lembro vocês desse carinha bem aqui que eu disse a definição de matriz transposta. A x por y é igual a x a estrela de y. Então, se eu trouxer esse cara para o outro lado, eu estou dizendo que axy menos x a estrela y é zero. Então, é por isso que esse cara aqui com esse dá zero. Porque ó, é a y∠φ menos a estrela φy. Então, esse cara cancela com esse e só sobra BU∠φ. Tá? Pronto. Então, eu chego nessa identidade. Multiplicando a equação de controle por φ e a equação adjunta por y e subtraindo as duas. Agora, eu pego e integro essa identidade aqui, que eu obtive. Quando eu integro, ó, eu integro de zero até grande, tá? Quando eu integrar, vai ficar isso no zero, desculpa, isso no t grande, que está aqui, vai ficar y no t grande, φ no t grande. Só que φ no t grande é φ subíndice t. Então, aqui, ó, vai ficar y no t grande, φ no t grande, menos y no tempo zero, que é o dado inicial y0, φ no zero. Igual, aqui fica a integral de BU∠φ. Ou seja, só integrei, obtive a identidade aqui. Logo, ó, veja que o que eu fiz aqui, eu não usei em nenhum momento o controle, não usei nada. Eu obtive uma identidade que me relaciona o sistema original de controle com o sistema adjunto. Agora veja, ó, que se y de t é zero, ou seja, se u é um controle que leva a solução y no tempo t grande a zero, então eu não tenho esse termo, então isso mais isso, porque aqui fica um menos, eu jogo isso para o outro lado. Então, esse cara, que é esse aqui, mais esse aqui, que é isso, tem que ser zero. Ou seja, se y no t grande é zero, esse cara tem que ser zero. E reciprocamente, ó, suponha agora que essa soma é zero, que é a condição de optimalidade. Então, mas eu não sei se o que u é um controle. Agora eu vou fazer a volta, mas eu não sei se u é um controle que leva a solução a zero. Mas a gente vai concluir isso. Então, se para algum u essa identidade aqui é satisfeita, é igual a zero para todo φt, veja que se isso é zero para todo φ subíndice t, por essa aqui que eu vi que era verdade, então esse mais esse é zero, então só sobra aqui, esse produto aqui é zero para toda φt. Só que y no t grande
por φ subíndice t ser igual a zero para todo φ subíndice t, implica que y no t grande tem que ser zero. Ou seja, se a condição de optimalidade é satisfeita para alguma u, então essa u é um controle que leva a minha solução a zero no tempo t grande. Tá? Então, isso prova a minha condição de optimalidade, que um controle leva a solução a zero no tempo t grande, se somente se essa identidade aqui é satisfeita para toda a solução do sistema adjunto. Isso é importante, para toda a solução do sistema adjunto. Tá? Eu vou enfatizar isso. Então, essa aqui é a chamada condição de optimalidade. Isso aqui, pessoal, por que eu chamo isso de condição de optimalidade? Porque isso aqui vai ser o equivalente. Eu vou fazer rapidamente uma dica de direção aqui, mas quando a gente vai estudar máximos e mínimos lá no cálculo 1, a gente estuda os chamados pontos críticos, né? Então, você quer estudar os máximos e mínimos de uma função. Aí, qual a primeira coisa que você faz? Você pega a função, deriva e encontra os zeros da função derivada. E aí, você encontra os pontos onde a derivada é zero, aí você vai ver se esse ponto é de máximo, de mínimo ou um ponto de inflexão. Né? Mas você sabe que nos pontos de máximo ou de mínimo, a derivada tem que ser zero. E é aquilo ali, quando a gente está fazendo aquilo ali no cálculo 1, o que a gente está estudando é uma certa condição de optimalidade, que é, se eu tenho um ponto de máximo, a derivada tem que ser zero naquele ponto. Que é o equivalente aqui. A gente vai ver que a gente vai poder introduzir um funcional adequado, que eu vou introduzir agora, e que o controle ele vai ser um mínimo desse funcional, ou seja, dessa função. E, por o mínimo ser o controle ser o mínimo desse funcional, a derivada desse funcional vai ser exatamente esse cara aqui. Então, isso aqui seria o equivalente a você pegar a sua função lá no cálculo 1 e ver que quando ela tem um máximo ou um mínimo em um ponto, a derivada tem que ser zero naquele ponto. Isso aqui seria o equivalente à derivada ser zero. Isso vai ficar mais claro já já. Tá? Mas a gente já tem uma condição de optimalidade para um controle. Então, que é isso que a gente vai fazer agora, que é ver o controle como o mínimo de um funcional. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou introduzir agora um funcional. Eu vou chamar de funcional, mas veja que é uma função que vai do Rn em R. Então, é uma função, né, que vai do Rn em R, que eu vou chamar de funcional. Quadrático, porque tem esse quadrado aqui, tá? O que esse funcional faz, pessoal? Ó, esse funcional, ele olha para... Ele é aplicado em dados iniciais do nosso sistema adjunto. Então, para cada dado inicial, eu vou definir J nesse cara e ele vai estar relacionado com a solução desse sistema adjunto. Então, J aplicado em um certo φ subíndice t vai ser 1 meio da integral de 0 a t da norma de B estrela aplicada na solução ao quadrado dt. Mais y0, que é o dado inicial do sistema que eu quero controlar, por valor da solução do sistema adjunto no zero. Veja que esse funcional está bem definido. Por quê? Porque se eu dou o dado inicial φ subíndice t, a solução φ é conhecida. Se a solução φ é conhecida, eu sei quanto ela vale no zero. Tá? Então, todos os termos aqui, ó, desse funcional estão bem definidos, porque eu sei quem é φ, então eu sei multiplicar a matriz B estrela, que é a transposta de B, por φ. Assim como eu sei quem é o valor da solução no zero, então eu posso fazer o produto interno por y0. Tá? Então, agora, a gente introduziu esse funcional e o que a gente vai ver é que um controle que leva a solução partindo de y0 a zero, tá? Ou seja, se eu quero levar a solução de y0 a zero, o que eu tenho que fazer, a gente vai ver, eu tenho que definir esse funcional, que depende de y0, que é o cara que você quer levar a zero, né, a partir dele, e eu tenho que encontrar o mínimo desse funcional.
E o mínimo desse funcional está relacionado com a condição de optimalidade, que eu acabei de provar. Tá? Então, na prática, vai ser isso. Eu quero levar o sistema saindo de y0 a 0, o que eu vou fazer? Eu vou definir esse funcional e eu vou encontrar o mínimo desse funcional. E o meu controle vai estar relacionado com o mínimo desse funcional J. E vai estar, basicamente, relacionado pelo esse teorema aqui. Que é que se esse J tem um mínimo, ou seja, se ele tem um valor mínimo, tá? Se ele tem um valor mínimo, quando aplico um ponto de mínimo, né? Quando eu aplico nele, aí a minha J tem um valor mínimo, né? Então, se ele tem um ponto de mínimo, que eu vou chamar aqui de φ subíndice T chapéu, então chapéu vai denotar que a gente tem um ponto de mínimo do J, ou seja, quando eu aplico o J nesse φ subíndice T grande, J tem seu valor mínimo, né? Então, se J tem um mínimo nesse cara, se eu pegar a solução do sistema adjunto com esse cara como dado inicial, então, essa U aqui, que vai ser B estrela, Φ chapéu, tá? Ele vai ser um controle que leva Y0 a 0. Ou seja, em outras palavras, pessoal, rapidamente, para deixar claro, que é, se você quer levar Y0 a 0, né? Você quer levar o seu sistema partindo de Y0 e você quer chegar a 0, o que você tem que fazer é definir esse funcional J, que depende de Y0, né? Está aqui. O que você tem que verificar é se esse J tem um mínimo, tá? Porque se esse J tiver um ponto de mínimo, o controle nada mais é que um controle, na verdade, né, que leva a solução Y0, saindo de Y0 a 0, nada mais é que B estrela aplicado na solução, associada ao ponto de mínimo. Só isso. Então, se você quer levar Y0 a 0, define esse funcional, veja se ele tem um mínimo. Se ele tiver um ponto de mínimo, o controle nada mais é que B estrela aplicado na solução, associado ao ponto de mínimo. Tá? Então, por que esse teorema é bom e por que ele é melhor que o teorema de Kalman, no sentido que, com ele, eu consigo caracterizar, ou seja, eu consigo construir um algoritmo de controle para encontrar um controle que leva a minha solução de um determinado lugar a um determinado outro lugar. Por quê? Porque aqui eu estou nada mais que... Então, agora o que a gente viu, está vendo, é que para controlar um sistema, basta eu estudar o mínimo, os pontos de mínimo de um determinado funcional. O que é muito bom. Porque, na prática, existem vários métodos computacionais para encontrar pontos de mínimo de funções. Tá? Um deles, por exemplo, é o método da descida rápida, né? Que é o método de descida de um vale. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é o chamado método de descida rápida. Que é você seguir, para você encontrar os mínimos de um certo funcional, você pode seguir a direção de menos o gradiente. Né? Se a gente estiver pensando no máximo, se você quer encontrar o ponto mais alto de uma montanha, você deve caminhar na direção do vetor gradiente. Né? Então, se você quer encontrar os pontos de mínimo, você deve descer na direção de menos o gradiente. Né? Tá certo? Então, esse teorema, ele nos dá um algoritmo para encontrar o controle que leva a nossa solução de um determinado lugar a 0. Em particular, ele vai ser um algoritmo que vai poder encontrar o controle que leva a solução de um determinado lugar a qualquer outro lugar final. Tá? Um exercício que vocês podem tentar fazer é que, se J possuir mínimo, esse mínimo é único. Tá? Aí vocês podem tentar isso como exercício. E aí eu deixo como sugestão vocês mostrarem que J é um funcional estritamente convexo. Porque, na verdade, uma função estritamente convexa, se ela tem um ponto de mínimo, esse ponto de mínimo tem que ser único. Tá? Aí vocês
tentem fazer isso como exercício, tá? Mas eu vou focar em... o nosso objetivo, na verdade, é provar esse teorema, né? Porque, como eu disse, esse teorema, ele caracteriza um controle que leva a nossa solução de um dado inicial y0 a 0. Tá? Então, eu vou fazer rapidamente aqui. A prova é muito simples, ó. A prova é bem simples, tá? Desse teorema. Olha só como a prova é simples. Suponha que J tem um mínimo. Então, eu derivo o meu funcional J, derivo aqui no sentido de Gatot. Gatot lá de cálculo 2. Acho que é 2 ou 3, eu não lembro exatamente qual o cálculo, né? Que vocês veem isso, dependendo da universidade que vocês vêm, vocês estudam isso em cálculo 2 ou 3, né? Ou até cálculo 4, eu não sei, mas é a derivada de Gatot ou derivada direcional, tá? Ou seja, se J tem um mínimo, veja que J é uma função que vai do Rn em R. Então, se φ chapéu de T é um mínimo, eu derivo o funcional J na direção do mínimo. Isso aqui nada mais é que a definição de J, a definição de derivada direcional do funcional J na direção do vetor φ chapéu T. Tá? Então, se J tem um mínimo, eu derivo ele na direção daquele vetor mínimo. Então, eu sei que a derivada do funcional J no mínimo, na direção no mínimo, tem que ser 0. Tá? Então, eu calculo esse limite. Ó. Por quê? Porque eu sei quem é J aplicado nesse cara mais esse cara aqui. Por quê? Porque o sistema é linear. Então, a solução com dado... Porque veja que J, só relembrando, ó, J, ele é aplicado em alguém, ele é a integral de 0 a t grande da B estrela aplicada na solução associada a esse cara, mais y0, φ no zero, que é a solução associada a esse cara. Tá? Então, nesse primeiro termo, lembre-se que o nosso sistema adjunto é um sistema linear. Então, J aplicado no ponto de mínimo mais H é um número, φ subíndice T, isso nada mais é que a solução desse problema, ou a solução φ chapéu com esse dado, mais H, a solução φ com esse dado. Então, essa J nessa soma é a J aqui, né? Então, quando eu substituir, é porque eu fiz essa conta talvez muito rápido, né? Mas o que você vai fazer, ó, quando você tiver aqui J de φ chapéu, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui, vou abrir e vou fazer essa conta rapidinho para vocês, para ficar melhor, tá? Então, eu vou abrir aqui e a gente vai fazer essa conta rapidamente, tá? Porque aí acho que vai ficar um pouco mais complicado de eu explicar, mas talvez fique mais claro aqui. Ó, então, a J está aqui, né? Então, vamos entender que eu quero fazer esse cálculo. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, ó. Então, J de φ chapéu T mais H φ T, né? Isso é a integral de 0, tem um meio aqui, né? Estou usando só a definição, tá? Definição da J. Esse é o meio da integral de 0 a t grande. Aí aqui, ó, é B estrela aplicada na solução associada a esses dados aqui, a esse dado aqui. Só que o nosso sistema é linear, então a solução associada a essa soma é a solução associada a esse mais H, a solução associada a esse. Então isso é B estrela aplicado em φ chapéu, onde φ chapéu é a solução associada ao ponto de mínimo aqui, mais H, φ, onde φ é a solução associada a esse dado. Deixa eu só ver aqui, tem alguém tentando entrar? Tem alguém tentando entrar? Não. Então,
J nessa soma vai ser isso aqui, ó. Mais Y no zero, desculpa, Y0, né? Φ chapéu no zero, mais H, Φ no zero. Tá? Porque lembre-se que a solução associada a essa soma é a soma das soluções, tá? Porque o sistema adjunto é linear. Então, só que eu também tenho uma fórmula para esse cara, que nada mais é que essa daqui. Tá? Então, veja que quando eu fizer a diferença, ó, esse cara aqui vai cancelar. Esse cara cancela, ó, porque vai ficar ó, J em Φ chapéu, então aqui vai ficar Φ, quando eu fizer aqui Φ chapéu, né? Aí vai cancelar essa parte aqui, cancela com essa. Então vai sobrar só Y0, H, Φ no zero. Tá? E aqui, nessa outra parte aqui, eu tenho só que usar o fato que a norma ao quadrado de um vetor é... Aí aqui eu devo usar o fato que a norma ao quadrado de um vetor, eu vou usar aqui, escrever rapidamente. Deixa eu escrever aqui, aí depois eu volto, qualquer coisa. Mas, ó, lembre-se que a norma de B estrela Φ mais H, só para Φ chapéu aqui, né? Espera, deixa eu só ajeitar. Φ chapéu mais H. Isso aqui é no Rn, obviamente, né? Lembre-se que isso aqui é norma no Rn. Então, isso aqui, B estrela. A norma ao quadrado de uma soma de dois vetores. Isso é igual a norma do primeiro ao quadrado mais duas vezes o produto interno entre o primeiro e o segundo tá? Aí aqui vai ficar um H B Φ mais o quadrado do segundo. A norma do quadrado do segundo. Aí tem um H, vai ficar H ao quadrado, tá? H ao quadrado, B, estrela, aqui é a estrela, de Φ ao quadrado, tá? Então, lembre-se, isso é uma propriedade de vetores, né? Norma de dois vetores ao quadrado é norma do quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto interno do primeiro e segundo, mais a norma do segundo ao quadrado. Então, por que eu fiz isso? Porque eu preciso estudar essa diferença. E aí, veja que, quando eu fizer a diferença, ó, J de Φ chapéu de T, J de Φ chapéu de T tem esse termo aqui, ó. Então, esse termo, ele vai cancelar com esse aqui. Tá? Obviamente, quando eu substituir esse cara aqui dentro da definição da J da soma. Tá? Aqui dentro. Então, vai cancelar aquele com esse. Então, vai sobrar ó, só duas vezes o produto interno mais H ao quadrado. Só que, veja, então aqui eu vou passar rapidamente, mas ó, o que eu quis dizer com isso? Veja só esse termo e esse termo aqui que era o que sobrava. Então, ó, esse último termo, veja que eu tenho que pegar, fazer a diferença, dividir por H e fazer H tender a zero, né? E eu estou dizendo que isso é zero para todo mundo. Então, veja aqui, esse cara aqui, ele é exatamente o que sobra na parte do produto interno, porque fica Y0, H, Φ no zero, só que aí, quando eu divido por H, o H cancela e sobra só Y0, Φ no zero. Tá aqui. Já o outro termo que sobra, ó, é a mesma coisa, porque é esse termo, ele está aqui, nesse primeiro termo aqui,
Só que eu tenho que dividir por H. Então, esse H cancela com esse Hzinho bem aqui. Então, sobra só... Tem um 2, esse 2 cancela com esse 1 meio. Então, sobra só o produto interno entre B estrela, Φ chapéu, B estrela, Φ. Que é esse termo aqui. Aí, vocês podem se perguntar o que está acontecendo com esse termo aqui, que deveria estar. Só que ele não vai aparecer porque é justamente o limite, ó. É o limite quando H tende a zero. Então, quando eu fizer a diferença, eu tenho que dividir por H. Então, quando eu divido por H, esse termo aqui sobra H, B, Φ. Só que quando H vai para zero, esse cara aqui vai para zero. Quando H vai para zero. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é essa definição aqui de mínimo, de ponto de mínimo, ela me diz que essa identidade aqui, né, essa definição aqui de ponto de mínimo, ela me dá aqui essa identidade tem que ser satisfeita para toda φ no T. Só que, ó que coisa interessante. Então, se a J tiver um mínimo, a solução associada a esse mínimo, ela satisfaz essa identidade. Mas olha só esse cara. Vamos chamar esse cara bem aqui de agora de U. E olha só que lindo. Então, isso aqui agora vira, se J tem um mínimo, se eu chamar de U de T, esse cara, o que eu concluí foi que a integral de 0 a T de U, B estrela, Φ, mais a integral de Y0, Φ no zero, para toda Φ T, isso é igual a zero. Mas isso era exatamente a nossa condição de optimalidade aqui. Ó. Que se U é um controle que leva a solução a zero, se somente se essa identidade é satisfeita. Ó. Okay, ó. U, B estrela, Φ, mais Y0, Φ no zero, tem que ser zero para toda Φ T. Ou seja, o que eu provei o teorema. Por quê? Porque essa U, que é B estrela, Φ chapéu, ela satisfaz a condição de optimalidade. Em outras palavras, se J tiver um mínimo, eu sei como construir um controle que leva a minha solução a zero. Tá? Então, resumindo, é isso. Se J tiver um mínimo, eu sei como construir um controle que leva a minha solução a zero. Então, qual é o nosso problema agora? Saber quando esse funcional aqui, tem mínimo. Tá? Ou seja, levar a minha solução de y0 a zero, agora se resume a provar que um determinado funcional tem um mínimo. Tá? Porque se ele tiver mínimo, eu sei quem é o controle. Então, isso, como eu falei e vou voltar a repetir, isso é muito bom porque calcular mínimo de funcionais, eu tenho algoritmos que me permitem calcular mínimos. Existem vários programas que fazem isso. Então, eu tenho um método, eu consigo com isso aqui, um método construtivo para construir controles que levam o meu sistema a zero. Tá? Então, a gente precisa, de alguma maneira, estudar quando o nosso sistema, quando o nosso funcional J possui um mínimo. Tá? Ou seja, eu quero saber agora, então, tudo se resume agora, por esse teorema anterior, em saber quando J tem um mínimo. Porque, né, como eu disse, se J tem um mínimo, eu sei quem é o controle que leva a solução. Então, a gente precisa saber agora quando é que J tem um mínimo. Quando é que esse J tem um mínimo? O que a gente precisa pedir para que J tenha um mínimo? Tá? E veja que J, o que importa na J, para saber se ele tem mínimo ou não, é a φ, porque a Y0 é lá fixa. Então, o que importa para saber se a J tem um mínimo é a solução do sistema adjunto. Então, a gente precisa dar condições sobre o sistema adjunto para que o funcional J tenha um mínimo. Tá? E a gente vai ver que o J vai ter um mínimo se o sistema adjunto satisfizer
a chamada desigualdade de observabilidade. Tá? Então, a gente vai ver que J vai ter um mínimo se somente se essa desigualdade 4 aqui é satisfeita. Então, eu vou só defini-la. Tá? Então, a gente vai dizer que o sistema ele é observável no tempo t se existe uma constante tal que o valor da solução do sistema adjunto no zero pode ser estimado por B estrela φ, tá? A integral de 0 a t de B estrela φ, desculpa, para toda solução do sistema adjunto. Ou seja, o nosso sistema é observável quando eu posso recuperar toda a solução no tempo zero através de medições ou observações de B estrela de φ. Tá? Então, vocês podem se perguntar, e não é óbvio que isso é verdade sempre, não? Não necessariamente. A gente vai ver que essa desigualdade de 4 nem sempre é verdadeira. Porque, veja, lembre-se que B estrela, φ, ela tem N componentes. E B estrela, ela é uma matriz que eu vou olhar para φ, na verdade, como sendo N por 1, tá? Então, B estrela, eu sei que a B ela é uma matriz N por M. Então, B estrela é uma matriz M por N. Então, isso implica que B estrela φ, ela tem M por 1, né? Ou seja, M, né? Isso aqui, na verdade, é M componentes. Ou seja, saber se o sistema é observável depende também da estrutura do sistema. Depende da B estrela, depende da álgebra, depende de tudo. Mas veja que eu disse na primeira aula e na segunda, eu fui dizendo repetitivamente, em geral a gente quer menos controles que equações. Então veja que, em geral, para você verificar que o sistema é observável, o que você vai ver é que se o sistema for observável, você está observando através de, o que você está dizendo é que, através de medições ou observações em N componentes do seu sistema, eu consigo recuperar toda a solução do meu sistema adjunto. Então, se M for menor que N, então o que eu estou dizendo é, imagina que, vamos dizer que N é 4 e M é igual a 1, por exemplo. Então, o que essa desigualdade de observabilidade eu estou dizendo é que, se ela for verdadeira, eu estou dizendo que, através da medição de uma componente do meu sistema, ou uma soma, né, porque é B estrela φ aqui, né, através de uma medição de uma única componente, quando eu digo uma componente, é uma combinação das componentes, basicamente, através da medição de uma única variável, que pode ser soma das componentes, mas é uma única variável, eu consigo recuperar toda a informação do meu sistema. Tá? Ou seja, através de medir B estrela de φ, eu consigo recuperar a solução toda do meu sistema. Então, o sistema ele é observável se eu conseguir medir φ no zero através da medição de B estrela de φ. Lembre-se que B estrela não aparece na definição do φ, não. Φ, só voltar aqui para lembrar quem é o adjunto, B não aparece em nenhum momento na definição do adjunto, não. Mas ele entra na definição do sistema ser observável, tá? Então, a gente diz que o sistema é observável quando essa desigualdade é verdadeira. Então, aqui está a observação que eu expliquei. Então, essa desigualdade ela diz que
eu posso recuperar a minha solução no zero, ou seja, ela é unicamente determinada por essa quantidade observada durante o intervalo 0t, porque eu estou integrando no intervalo 0t. Ou seja, se eu fizer essa medição aqui, de B estrela de φ, e integrar entre 0 e t, se eu puder recuperar φ no zero, eu digo que o sistema é observável. E o que a gente vai ver é que J vai ter um mínimo, se somente se essa desigualdade aqui é verdadeira. Ou seja, o nosso sistema vai ser controlável se somente se vale essa desigualdade de observabilidade do sistema de junto. Ou seja, levar o sistema de y0 a 0, que é uma coisa qualitativa, vai ser equivalente a provar essa desigualdade. Só isso. Ou seja, provar uma desigualdade do sistema de junto. E aqui é importante saber ó, que essa constante C, ela tem que ser a mesma para todas as soluções, tá? Não é que para cada solução eu tenho uma C, não. Existe uma C que é a mesma C para toda solução. Então, o sistema ele é observável quando existe uma constante, tal que essa desigualdade aqui é verdadeira para toda solução. Tá? Então, tem um exercíciozinho aqui, que eu deixo como exercício para vocês, que é que ser observável, então, essa desigualdade aqui, que aqui eu consigo recuperar a solução no tempo zero por B estrela de φ, integrada em 0t, eu dizer que o sistema é observável, que é essa desigualdade, bastaria ter dito que essa desigualdade aqui. Ou seja, eu não precisaria ter colocado φ no zero aqui do lado esquerdo. Tá? Bastaria eu colocar o valor do dado inicial do meu sistema adjunto. Tá? Mas aí eu deixo como exercício. E essa desigualdade aqui, ela é equivalente a essa. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, se essa desigualdade 4 é verdadeira, vale a desigualdade 5. E se vale a desigualdade 5, vale a desigualdade 4. Veja que do lado direito não modifiquei nada. Ó. É a integral de 0 a t de B estrela φ, nos dois. Mas aí eu deixo como exercício. Eu até disse aqui mais ou menos, mas eu deixo como exercício. Tá? E aí eu vou usar ou essa desigualdade, ou essa quando for conveniente para o que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou usar qualquer uma das duas. Então, lembre-se que eu estou dizendo que o sistema vai ser observado quando valer essa desigualdade para todas as soluções do sistema adjunto. Tá? Ou essa daqui. Elas são equivalentes. Tá? Então, essas duas desigualdades, 4 e 5, é importante eu frisar que elas só são equivalentes no caso de EDOs, tá? Para EDPs, 4 e 5 não necessariamente são equivalentes, tá? Então, elas são equivalentes para EDOs, tá? Mas aí, para EDOs elas são verdadeiras, é exercício, e aí eu já vou usá-la. Tá? Então, agora, eu vou só brincar um pouco sobre quem é a desigualdade de observabilidade em casos em que a gente já olhou. Então, eu vou olhar, ó, vamos ver o que acontece aqui no caso do sistema bobo lá da gente. O que seria, primeiro, o que seria o sistema adjunto? O que seria o sistema adjunto? O sistema adjunto, pela definição, está aqui. Tá? Usei a definição, porque a matriz A é lambda, a estrela também é lambda, porque é um número real, B é 1, então B nem aparece aqui no sistema adjunto, lembre-se. O sistema adjunto começa no tempo t grande, e aqui é o dado inicial do sistema adjunto. A desigualdade de observabilidade, ó, tá aqui. B é 1. Ó. Veja que B é igual a 1. Então, B estrela também é 1, tá? Então, ó, B estrela, φ é φ. Né? Então, isso implica B estrela φ. Isso é φ. Então, a desigualdade de observabilidade, ó, vira a integral de 0 a t de φ por φ no zero. E aí, a pergunta é, como é que a gente prova essa desigualdade de observabilidade? Tá? Nesse caso simples aqui.
Lembre-se que eu já provei que esse sistema aqui ele é controlável. Eu provei isso. Mas agora eu quero olhar somente para a desigualdade de observabilidade, ou seja, peguei o sistema, introduzi o sistema adjunto, e agora eu quero ver se a desigualdade de observabilidade é verdadeira ou não, tá? Então, como é que a gente prova? Ó, então, eu quero provar isso aqui, tá? Eu quero provar que φ no zero menor ou igual que φ, a integral de 0 a t de φ t, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar uma função, eu vou fazer? Eu vou pegar uma função, aqui é 0, aqui é t, eu vou pegar uma função θ, ó, vou pegar t sobre 4, 3t sobre 4, e eu vou definir uma função que ela vale 1 aqui, minha função vale 1, vale 0, e ela é uma coisa suavezinha aqui, tá? O meu desenhozinho aqui não vai ficar tão perfeito, mas ela é uma coisa suave. Tá? Então ela vale 1, aí ela vem descendo suavemente aqui, e ela vale 0 aqui. Tá? Então, essa é a função θ. Tá? Então, o que a gente faz? Ó? Eu vou multiplicar, lembre-se que o meu sistema, eu vou reescrever o sistema aqui, ó, vou só olhar aqui de novo, é menos φ' mais lambda φ. E a gente quer provar essa desigualdade. Tá? Então, deixa eu escrevê-lo aqui, só para simplificar. Ó. Então, é menos φ' mais lambda φ igual a zero. Aí agora eu vou multiplicar a equação por θ φ. Multipliquei. Só que, ó, veja o que vai ficar aqui, ó. Vai ficar φ', vai ficar o primeiro termo aqui, ó, que é esse. Vai ficar, eu vou fazer aqui rapidamente, mas aí eu vou, depois eu fica menos θ φ', φ. E isso, φ', veja que isso nada mais é que menos θ pela derivada, ó, pela derivada de φ ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Por quê? Porque, ó, linha. Porque quando eu derivo, ó, pela regra da cadeia, derivada de φ ao quadrado é φ ao quadrado é φ vezes φ. Então, é derivado primeiro, φ' por φ, mais a derivada do segundo, que é φ', φ. Então, isso é 2 vezes φ', φ. Aí cancelo 2, vai sobrar só φ', φ. Então, eu escrevi aqui, ó, esse termo. Tá aqui. Quando eu multiplico a equação por θ φ, tá aqui, ó. Tá? Aí, eu, em vez de escrever linha, eu escrevi DDT para ficar mais claro, tá? Esse termo aqui é essa conta. O segundo eu não fiz nada, ó. É θ, φ, vai ficar φ ao quadrado, lambda, então vai ficar lambda, θ, φ. Tá? Aí agora eu integro essa identidade aqui entre 0 e t. Integrei. Não fiz nada, só integrei entre 0 e t. Ó. Veja que eu só integrei. O lambda sai, porque é um número. Aí agora eu integro por partes aqui. Ó. Eu passo essa derivada para θ. Não é? Então, quando eu passo a derivada para θ, integração por partes. Então, vai ficar, né? Lembre-se, integração por partes é a integral de f'g, isso é fg, entre os pontos de integração, menos a integral de fg'. Tá? Então, quando eu passo aqui, vai ficar θ, φ, né? Quando eu fizer isso aqui, ó, isso é igual a θ, eu vou fazer aqui no canto, fica melhor, isso vai ficar θ menos θ sobre 2 φ entre 0 t, essa primeira integral aqui, menos com menos, mais, né, a integral de θ', essa é a integral de 0 t grande, θ', φ ao quadrado,
dt, tudo isso dividido por 2. Só que, veja, isso tudo é zero, né? Veja que isso aqui é zero. Eu estou só integrando por partes esse primeiro termo, desse termozinho aqui em vermelho. Então, esse termo azul aqui dentro é isso, ó. Só que, quanto é que vale θ no T grande? Θ no T grande, eu tinha desenhado aqui, ó. Θ no T grande vale zero. Então, quando eu olho para esse termo, ele não vale nada no zero. No T grande, desculpa, no T grande ele desaparece. No T grande, isso aqui desaparece. Isso vale zero. Já no zero, isso vai ser, ficaria essa função no T grande, que é zero, menos essa função no zero. Mas menos com menos vai ficar mais. Θ no zero, quem é θ no zero? Θ no zero vale 1. Então, θ no zero vale 1, vai sobrar só 1 meio de φ no zero. Tá aqui. Tá? Então, essa integral, quando eu integro por partes, esse primeiro termo me gera esse aqui. Mas, só que o que eu vou fazer, eu vou jogar esse cara, ó, esse cara aqui, eu jogo ele para o lado esquerdo, aquele aqui. Né? Ele é aqui em azul, quando eu substituir, me gera esse termo, e esse. O φ no zero eu mantenho do lado esquerdo e jogo esse para o outro lado. Veja que eu também jogo esse cara aqui pro lado direito. Tá aqui. Esse cara é esse aqui. Tá? Então, por que eu fiz tudo isso? Eu sabia que isso aqui é zero, integrei por parte, joguei o que tinha φ, a integral de φ para o lado direito, joguei todas as integrais de φ para o lado direito e deixei só φ no zero ao quadrado do lado esquerdo, porque é exatamente a desigualdade de observabilidade que a gente quer provar. A gente quer que φ no zero esteja do lado esquerdo e uma integral de φ esteja do lado direito. Tá? Então, foi por isso que eu fiz esse cálculo todinho. Para deixar φ no zero do lado esquerdo e φ do lado direito. Aí pronto. Agora, acabou. Eu vou apagar isso aqui rapidamente, mas porque aí eu vou usar só a partir daqui. Então, veja, quando eu fiz essa conta, eu chego aqui. Só que, veja que θ é menor ou igual que 1 sempre. Ó. Ou seja, módulo de θ de t, é sempre menor ou igual que 1 por construção. Tá? Eu falei aqui, ó. Mas θ, e pelo desenho também, θ é sempre menor ou igual que 1. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, isso é menor ou igual que 1, então eu posso tirar isso. Isso é menor ou igual que somente uma constante, a integral de 1, né? Que é a integral de 0 a t de φ ao quadrado. Θ' também é limitada, porque θ é uma função de classe C3, né? É suave. Então, eu também sei que θ' de t, eu estou usando esse fato aqui, eu não falei acima, mas isso é menor ou igual que, isso é limitado também, menor ou igual que uma constante. Por quê? Porque θ', eu peguei θ suficientemente regular, né? Suave. Então, a derivada é uma função contínua. Eu estou no intervalo 0, t grande. Função contínua no intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo. Então, θ' é menor ou igual que uma constante. Então, veja aqui, do lado direito, eu posso estimar essa integral mais essa por uma constante, a integral de 0 a t de φ ao quadrado. Tá? Ou seja, eu provei que para esse sistema adjunto vale essa desigualdade de observabilidade. Tá? Veja que quando eu introduzi o sistema bobo, eu disse, ó, esse sistema é muito fácil de controlar, e ele realmente é. Aí vocês podem perguntar, mas por que então você está fazendo essa conta tão difícil no sistema adjunto que você disse que provar que o sistema é controlável é provar que vale a desigualdade de observabilidade? Mas eu já sei que o sistema é controlável, de uma maneira bem simples. Porque eu só queria que vocês vissem como é que, na prática, você prova uma desigualdade do tipo observabilidade. Tá? Em geral, você vai precisar introduzir, para a EDOs, você vai precisar introduzir funções desse tipo aqui, como essa. E aí você vai fazer, basicamente, como eu fiz aqui, multiplicar a solução por coisas adequadas e integrar por partes. Foi só isso que eu fiz. Peguei o sistema e multipliquei por
θ e integrei por partes. Tá? Então, como eu disse, o seu exemplo bom ele é muito fácil de controlar, mas eu queria ver como se provar a observabilidade. E na próxima aula, a gente vai ver que provar que o sistema é controlável, né? Como eu disse, é equivalente a provar que J, esse J aqui tem um mínimo, beleza. Né? A gente já sabe que o nosso sistema é controlável se esse J tem um mínimo. Eu provei esse teorema. Aí na próxima aula, a gente vai ver que J tem um mínimo, se somente se vale a desigualdade de observabilidade para o sistema adjunto. Então, na prática, como eu tinha dito antes, provar que o sistema é controlável vai ser que basta a gente provar a desigualdade de observabilidade correspondente, tá? Então, é por isso que eu quis, no caso do exemplo bobo, ver como é que na prática você prova uma desigualdade do tipo observabilidade. Tá? Agora, vamos só rapidamente para acabar a aula, eu não vou provar não, mas eu vou deixar como exercício, ó, o que acontece agora no caso desse outro sistema que a gente considerou. Agora eu tenho duas equações e um controle. Aí, eu já fiz isso nas outras aulas, eu escrevo o meu sistema na forma matricial, tá aqui. E aí eu calculo o meu sistema adjunto. Tá? Eu vejo que é x1' igual a x1 mais 1, x2' igual a x2. Escrevo na forma matricial, onde A é essa matriz, e B é essa outra matriz. E a gente sabe que esse sistema aqui ele é não controlável, tá? Lembre-se que eu falei isso na aula passada ou retrasada. O sistema adjunto, olha só quem é. É menos φ1' igual a φ1. Isso aqui vocês podem calcular, tá? Vocês calculam quem é a estrela e vejam a definição do sistema adjunto. Aí vocês vão ver que o sistema adjunto é exatamente esse sistema aqui. É menos φ1' igual a φ1 e menos φ2' igual a φ2. Agora, vamos só ver. Quem é a desigualdade de observabilidade nesse caso? Nesse caso, a desigualdade de observabilidade seria o seguinte, ó. Seria φ1 no zero, porque ela é a solução no zero, a solução aqui é o par φ1, φ2, solução do sistema adjunto, obviamente. Está terminando, tá? Menor ou igual, essa é a desigualdade de observabilidade. Menor ou igual que uma constante, a integral de 0 a t de B estrela φ1 φ2 ao quadrado dt. Essa é a desigualdade de observabilidade que a gente precisaria, a desigualdade de observabilidade que a gente precisaria mostrar para esse sistema adjunto, verificar se é verdade ou não. Só que veja que eu tenho a B aqui, ó. Olha quem é a nossa B. Então, B estrela, ela é igual ao vetor 1, 0. Então, B estrela aplicado em φ1, φ2, ela é 1, 0 interno com φ1, φ2. Então, vai ser 1 φ1, 1 vezes φ1 mais 0 vezes φ2. Então, isso aqui é igual a φ1. Ou seja, essa desigualdade aqui, ó, o que eu tenho que provar, a desigualdade de observabilidade, na verdade, ó, é que isso é menor ou igual que uma constante, né, a integral de 0 até t grande, de φ1 ao quadrado. dt. Só que, veja que essa desigualdade não pode ser verdadeira. Ó. Por quê? Porque φ1', menos φ1' é φ1, mas menos φ2', φ2' é igual a φ2. φ2 não depende de φ1, não tem nenhuma relação entre elas. φ2 é uma equação independente, a equação de φ2 é uma equação independente de φ1. Então, não existe nenhuma possibilidade de você poder estimar esse termo por uma integral de φ1, porque elas não têm nenhuma relação entre elas. A equação de φ1, você não tem φ2, e nem na equação de φ2 você tem φ1. Então, não existe maneira de você provar a desigualdade de observabilidade. Mostrar que φ1 no zero ao quadrado é menor ou igual que essa integral, você até consegue,
por causa da equação de φ1. Já mostrar que φ2 no zero ao quadrado é menor ou igual que essa integral de φ1, você nunca vai conseguir mostrar que é verdade, porque a equação de φ2 não depende de φ1. E nem a de φ1 depende de φ2, elas são independentes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa desigualdade de observabilidade não é verdadeira. Né? Então, a desigualdade de observabilidade para o adjunto, nesse caso, não é verdadeira. Mas eu falei que o sistema ser controlável ia ser equivalente, a gente não viu, mas vai ser equivalente a provar que a desigualdade de observabilidade vale para o sistema adjunto. Mas eu sei, dos exemplos lá das outras aulas, que esse sistema aqui não é controlável. Portanto, a desigualdade de observabilidade não é verdadeira. Então, o que eu acabei de fazer é coerente. Tá? Então, é coerente que, como o sistema não é controlável, não vai valer a desigualdade de observabilidade. Ela não pode valer. E aí, como exercício, eu quero que vocês mostrem que a desigualdade de observabilidade não pode valer. Tá? Bom, para terminar a aula, vamos só ver o outro caso agora, rapidamente, tá? Só esse exemplo, do sistema x duas linhas mais x igual a u, que a gente sabe que é controlável. Então, a desigualdade de observabilidade, ela deveria ser verdadeira, ela deve ser verdadeira. Porque o sistema é controlável, o J vai ter um mínimo, e o J tem um mínimo, é se somente se a desigualdade de observabilidade vale. Ainda não provei isso, mas eu vou provar, tá? Então, eu decomponho o sistema, de novo, escrevo ele na forma matricial, tá aqui, tá? Onde a matriz A está aqui, ó, está dada, a B está aqui, e o sistema adjunto, olha só agora o sistema adjunto, ó, como ele é. Ele é menos φ1' igual a menos φ2 e menos φ2' igual a φ1. Então, veja que o sistema está realmente acoplado. Na equação de φ1 você tem φ2 e na equação de φ2 você tem φ1. Se você calcular o B' de φ, B' de φ é φ2. Nesse caso, a desigualdade de observabilidade ela é verdadeira, e eu quero que vocês provem isso. Tá? A desigualdade de observabilidade aqui seria o quê? φ1 no zero ao quadrado, que é... Você lembra que no lado esquerdo é a solução no tempo zero ao quadrado, só que a solução é o par φ1, φ2 aqui. Então, aqui é φ1, φ2 no zero ao quadrado, isso é menor ou igual que, menor ou igual, uma constante, a integral de zero a t grande, de B' de φ1, φ2. Mas B' de φ1, φ2 é φ2. Então, isso aqui é menor ou igual que φ2 ao quadrado dt. Então, a desigualdade de observabilidade nesse caso seria essa. E aqui ela é verdade, porque o sistema é controlável. Aí, como exercício, eu quero que vocês provem essa desigualdade aqui para o sistema adjunto. Tá? Veja que aqui ela faz sentido ser verdade, porque o sistema é acoplado. Na equação de φ1 tem φ2 e na de φ2 tem φ1. Tá? Bom, então, era isso que eu tinha para mostrar hoje. E aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer é, a gente vai mostrar que o J vai ter um mínimo, se somente se o sistema adjunto vale a desigualdade de observabilidade. Ou seja, o sistema vai ser controlável se somente se o sistema adjunto é observável.